paz do Senhor, igreja. Amém. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Diga graças a Deus. Já falou para a pessoa que está aí do seu lado que é muito bom estar aqui? Fala para ele, para ela assim, é muito bom estar aqui. Agora fala assim, é muito bom te ver aqui. Deixa eu só organizar meu esboço aqui. Celular para nós não perder a hora. Amém. Dizem que eu sou parecida com o Wesley na questão do horário. Vocês acham? Não acho, não. Ai, só um pouquinho? Amém. Então, hoje eu vou me esforçar, tá bom? Para não me estender muito no horário, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, aleluias. Vai ver que é a convivência, né, irmãos? Ai, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém? Feche seus olhos por alguns instantes novamente e vamos fazer uma oração. Nós já louvamos ao Senhor através da abertura, através do louvor, através dos cânticos, através da oferta, dos dízimos, das sementes que foram semeadas na obra do Senhor aqui nessa terra. Nós já fomos ministrados grandemente por cada etapa que antecede esse momento de ouvirmos a palavra do Senhor, a pregação com mais profundidade, com mais entendimento, com mais revelação. Então, nesse momento, eu peço ao Espírito Santo que tome o lugar que é devido no meu e no seu coração, na minha e na sua mente. Que nada nem ninguém nos distraia nesse momento, nos interrompa de recebermos aquilo que Deus já colocou no meu coração para entregar ao seu coração nesta noite. Tu tens total liberdade, Espírito Santo de Deus, para se manifestar como tu queres, conforme a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Revela-nos a tua palavra, nos dá o discernimento espiritual, nos dê entendimento, capacidade de entender aquilo que o Senhor quer nos dizer, quer nos mostrar, quer nos instruir, quer nos confrontar nesta noite, quer nos transformar nesta noite através da tua palavra. Então, em nome de Jesus, mais uma vez eu digo, tenha total liberdade no nosso meio. Toma o nosso coração e a nossa mente, a nossa alma, o nosso entendimento na presença do Senhor. Vem, Senhor. Você pode dizer isso? Vem, Senhor. Vem, Senhor, e se manifeste mais uma vez entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus, aleluias. Abra sua palavra comigo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, por favor. Aleluia. Aliás, eu vou começar do versículo 1, Ed, por favor. 12, 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Amém? Amém. Aleluias. Portanto, também, vamos ver se a versão está igual ali, para a gente poder acompanhar todos numa só versão. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, ou seja, de todo o embaraço, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele faz um pequeno paralelo, uma pequena comparação. Ele compara a nossa vida cristã com uma corrida, com uma caminhada, com uma maratona de longa distância, que tem que ser percorrida com muita preparação, com muito esforço, com muito empenho, com muita dedicação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quantos já participaram de uma maratona? Levanta a mão. Quantos participaram aí de uma corrida? De uma caminhada? Caminhadinha básica. Eu vou diminuindo, né? Até eu chegar na que eu posso levantar a mão. É uma enquete. Só para a gente poder entender. Quantos aqui têm o hábito de fazer academia? De fazer exercícios? Amém? Glória a Deus, aleluias. Quantos aqui alguma vez assim, bem remotamente, né, teve aquela vontade, aquele desejo, né, de fazer uma caminhada, de fazer algum exercício físico, ou na quadra perto de casa, ou na academia, ou até mesmo dentro de casa, em algum equipamento que tem dentro de casa? Levanta a mão. Uau! Irmãos, então, vamos acender aquela luzinha de alerta, né? Porque se o autor faz uma comparação da nossa vida cristã a uma maratona, a uma caminhada, a uma corrida de longos quilômetros, olha a importância que tem o exercício para a saúde espiritual e também para a saúde física. Então, fala para a pessoa que está aí do seu lado, você precisa fazer mais exercício. Porque se você não está fazendo, você precisa fazer exercício. Se você já tem feito, se dedique mais, porque é muito importante. Eu vou falar um pouquinho de mim. Quando a gente morava em apartamento, nós começamos a fazer uma caminhada numa quadra que tinha lá próximo de casa. Aí lá, quantos quilômetros lá? 2, Wesley? Aquela quadra, 2 quilômetros, né? Quadra de futebol. Aí ao redor a gente fazia caminhada. E tinha uma faixa vermelha, assim, que listrava, né? Que colocava ali o início, né? Do local. E quando a gente desse a volta toda, assim, na quadra, a gente chegava lá, a gente tinha consciência de que a gente tinha caminhado 2 quilômetros. A gente dava assim umas 3 voltas quando a gente dava conta. Quando a gente não dava conta, a gente dava estourando 1,5, 2, quase perdendo o fôlego, mas a gente caminhava. Aí o que sucede? Durante essa caminhada, agora eu quero que os irmãos imaginem comigo. Durante essa caminhada, tem ali a lista da largada. Imagina comigo, vamos imaginar igual o autor da carta aos Hebreus está comparando a nossa vida cristã como uma corrida de longa distância. Quer dizer, já não é fácil. Aí a gente olhava para aquela largada, vamos começar. Quando você começa a fazer exercício, você fica no maior pique, né? Nossa, você fica assim naquele gás todo, naquela animação toda, né? Aí você pega firme, não, hoje eu vou fazer, aí no outro dia você faz de novo, no outro dia você faz de novo, aí você começa caminhando com toda a disposição, depois, na segunda volta, você já não está tão disposto assim mais, aí você quer dar aquela corridinha, né, para acelerar o coração, aí você dá aquela corridinha, acelera um pouquinho, logo você para. Olha as etapas da caminhada, olha as etapas da corrida. Aí você começa, então, a se cansar um pouco, a se afadigar um pouco. O que você faz? Você diminui a velocidade. Aí, diminuindo a velocidade, você começa a não caminhar, a andar. Você vai andando ali com mais tranquilidade, até você pegar o fôlego novamente. É ou não é verdade? Quem já fez pelo menos uma caminhada aqui,
É o simples, é o básico, né? Que a gente, né, tem que fazer, é importante. Aí você começa a andar. Quando pensa que não, você dá o quê? Sede. É ou não é verdade? Quem é já experiente no assunto leva a garrafinha, mas quem é iniciante fica com a língua seca, com a garganta seca, porque esquece de levar a garrafinha, passa sede. Mas quem é experiente leva a garrafa, deu sede, bebe água, toma água. Aí você dá aquele gás novamente para você continuar caminhando. Aí lá, a quadra, ela tem uma parte que ela é um pouco subidinha assim. Aí o que a gente fazia? Na subida, a gente corria. A gente falava, vamos pegar firme aqui agora. Na hora da subida, a gente correr, né? A gente dá aquela corridinha, né? Fazer aquele card e dizer assim, né? Tá pago, hoje tá pago. Aí na descida, na hora da descida, a gente já maneirava mais, aliviava mais e passava a andar mais vagarosamente, até que a gente chegava naquela lista vermelha. Que aí a gente já andava 2 quilômetros. A sensação é tão boa, irmãos. Não é verdade? A sensação é tão maravilhosa. É igual o que eu perguntei. Alguns fazem caminhada, outros fazem academia, fazem musculação, né? Fazem diversos exercícios. Quando você chega lá, tem um treino para você treinar. É ou não é verdade? Aí tem exercícios para você fazer. Alguns são bons, outros são mais ou menos, outros são ruins de fazer, mas a gente não faz o que a gente quer. A gente faz o que precisa, tanto na vida secular quanto na vida espiritual. Olha só o que o autor da carta aos Hebreus está nos fazendo refletir, fazer um paralelo, fazer aqui uma comparação. Eu hoje já não faço mais caminhada, devido a problemas de coluna. Hoje eu estou no Pilates, estava muito sedentária, não estava dando conta de pegar nem na vassoura para varrer a casa. Tem dias que eu passei mais prostrada, mais deitada do que em pé. Mas por causa das dores lombares, inflamação do nervo ciático, eu fui instruída a fazer o Pilates. Aí, a princípio, a gente acha, nossa, é fácil, né? É bom demais. Quem acha que é fácil, eu te convido a fazer uma aula experimental. Você vê que o negócio é federal, é arrochado. Na minha primeira aula experimental, a Letícia, que praticamente me obrigou a ir, fez a inscrição, ligou, marcou, mãe, a senhora vai. E eu falei, nossa, tá bom, eu vou porque você já até marcou. Precisando, irmãos. A gente precisa sair dessa vida sedentária, a gente precisa, tanto na vida física quanto na vida espiritual. Porque muitas vezes a gente está num sedentarismo espiritual, sabia disso? Aí comecei a fazer os exercícios, na primeira semana é terrível, né? Misericórdia, na primeira semana dói tudo. Você fala assim, não vou mais voltar. Aí, não, calma, né? Vai dar certo, você vai conseguir. Aí eu fui indo, fui fazendo o Pilates. Aí, como tem as séries de exercícios, aí tem exercícios que você tem as repetições ainda para fazer. Quem faz academia aqui, qualquer tipo de exercício, você sabe o que eu estou falando. Tem o treino, tem os exercícios e tem também a quantidade, as repetições que você tem que fazer aquele tipo de exercício. Aí tem uns que é 15, eu dava conta de fazer 10. Teve uns que era 10, eu malemar, no quinto eu já estava morrendo. E eu falava, meu Deus do céu. Aí também teve o período que eu faltei. Teve o período que eu deixei de ir. E quando a gente começa a faltar, fala comigo, a gente desanima. É ou não é verdade? Sabe quando as pessoas deixam de vir na igreja? Deixam de vir aos cultos, deixam de escutar a palavra, deixam de fazer a leitura, deixam de orar, deixam de jejuar. Aí sabe o que vai fazendo? Vai esfriando. Está vendo como é que o paralelo é igualzinho? Está vendo como é que é incrível se a gente for refletir com uma simples corrida?
uma simples maratona de longa distância, eu repito, porque a vida cristã não é fácil. A caminhada cristã, ela não é fácil. Por isso, não, veio a vontade de desistir. Falei, não vou mexer com isso mais, não. Mas eu estava até melhorando. Aí as meninas, não, mãe, não desiste, não. Você vai dar certo, você vai conseguir, você vai ver melhora. Aí eu falei, tá bom, vou continuar. E continuei com o Pilates. Estica daqui, estica de lá. E aí, agora, irmãos, já tem mais ou menos uns 4 meses, 4 meses mais ou menos que eu estou fazendo. Agora, eu acho ruim o dia que não dá para eu ir na aula de Pilates, irmãos. Do tanto que está me fazendo bem, do tanto que melhorou a minha condição física, do tanto que melhorou a minha qualidade de vida. Se a gente entende que um simples fato de fazer exercícios melhora a nossa qualidade de vida física, que dirá a nossa vida espiritual, o quanto pode melhorar a nossa qualidade de vida se a gente beber água no momento certo, se a gente correr no momento certo, se a gente dá uma quietada no momento certo, dá uma parada no momento certo, se a gente caminhar com os passos certos no momento certo. Irmãos, o que eu quero nessa introdução aqui dessa palavra, dizer para vocês que se o autor da carta aos Hebreus fez essa simples comparação da nossa caminhada cristã com uma corrida a longa distância, e a gente entende que ao fazermos essa caminhada no mundo físico, a gente já recebe benefícios, a gente já se sente feliz por um exercício feito, bem feito. É muito bom quando você completa aquela série de repetições e fala, eu dei conta, eu consegui. Quanto mais na nossa vida espiritual, quanto mais na nossa caminhada cristã, a gente vai caminhando passo a passo. A gente já não começa correndo, a gente já não começa, o avião antes de decolar, ele começa no chão, ele começa rodando primeiro no chão, é como se a gente estivesse andando, e logo em seguida, quando ele pega uma certa velocidade, aí ele pega voo. Assim também somos nós. Na nossa caminhada cristã deve ser da mesma maneira. A gente deve fazer esse paralelo. E eu quero te perguntar nesse momento, para a gente iniciar e entrar aqui mais profundo na palavra. Na sua corrida cristã, alguns não dão conta de correr, amém? Na sua caminhada cristã, em qual fase você está? Em qual fase da sua vida cristã você está? Porque talvez hoje você veio aqui na fase de iniciante. Você está no ponto de partida. Talvez você já caminhou mais um pouquinho, você já está correndo. Uau, glória a Deus. Você tem disposição, você está disposto, né? Você está motivado, você está a todo gás, a todo vapor. Eu estou animado demais, eu dou conta de correr, eu posso correr. Talvez você está naquela fase de que, cansei, preciso de água. Porque o corredor tem um momento, o atleta tem um momento que ele precisa parar e ele precisa se hidratar, é ou não é verdade? Ele precisa se hidratar, beber uma água, beber alguma coisa ali que possa, né, gerar nele aquela hidratação, aquela força, né, dar mais aquele gás. Ou talvez você está naquela fase de estar muito cansado. Não, pastora, sinceramente, eu estou muito cansado, eu estou muito cansada, eu estou já na fase de desistir. Porque na nossa caminhada física, igual eu disse, eu tive vontade de desistir de praticar exercício. Achei muito difícil. Tem épocas na nossa vida cristã que a gente acha também muito difícil. Não, esse negócio está muito difícil para mim.
Não, esse negócio não é para mim, eu vou desistir. Eu não dou conta, né? Eu não tenho capacidade, escolheu a pessoa errada. Não, eu estou no exercício errado. Era para eu ter feito musculação e eu fui fazer o pilates. Não, era para eu ter feito qualquer outra coisa, o crossfit, mas eu fui fazer a hidroginástica. Talvez tem momentos que a gente pensa isso, que a gente está no lugar errado, que a gente está fazendo de maneira errada, ou até mesmo desistir. Só que na desistência, a gente fica mais longe do local de chegada. O que tem no local de chegada? O que tem no local de chegada? Fala, prêmio, recompensa, vitória, aquela sensação de eu consegui, eu cheguei. Essa sensação é muito gostosa, essa sensação ela é maravilhosa, mas a gente só consegue chegar no local de chegada se a gente não olhar para as dificuldades, para os percursos que aparecem durante a nossa caminhada. E eu tenho certeza que são muitas as dificuldades que aparecem na nossa vida cristã. Assim como aparece na nossa vida diária. Aparece muita dificuldade. É ou não é verdade, irmãos? Aparece tudo quanto é motivo para fazer você desistir, para fazer você parar, para fazer você estacionar, para fazer você morrer de sede. Você está vendo a água está ali à sua disposição e você nem consegue beber. Tamanhas são as adversidades que surgem durante a sua caminhada cristã para fazer com que você não chegue no local de partida. Mas interessante é que na nossa caminhada cristã, nós como atletas, sabe quem está no local de partida e no local de chegada? Fala comigo, Jesus. Jesus está conosco no nosso local de partida. No momento em que você começa, Jesus está com você. No momento em que você está no meio do caminho, Jesus está com você. No momento em que você chega no ponto de partida, no alvo, no local de chegada, quer dizer, Jesus também está com você. Então, por que olhar para as coisas que estão ao seu redor? Se é para aplaudir a Jesus, pode ser mais forte. Por que olhar para as coisas que estão ao seu redor? Se você pode simplesmente olhar para Jesus, porque Ele está com você no local de partida, Ele está com você no meio da caminhada e Ele está com você no local de chegada. Jesus é a nossa recompensa. Jesus, Ele é o alvo. Irmãos, como o autor está dizendo aqui, se nós olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Se nós formos trazer para a nossa vida, Ele foi o maior e melhor atleta, que conseguiu sair do seu local de partida, cumprir o seu propósito e chegar aonde ele deveria chegar, estar aonde ele tinha que estar. Ele cumpriu tudo, ele é o nosso maior exemplo. Então, para onde que nós devemos olhar? Diga, para Jesus. Olha para a pessoa que está aí do seu lado e fala para ela, não tire os olhos de Jesus. Se você não tirar os olhos de Jesus, em nenhum momento da caminhada cristã, creia que você também vai chegar no local de chegada. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. E durante a nossa caminhada cristã, é aonde eu quero chegar agora, porque não somente nós passamos por isso. É normal, igreja. É muito normal. Foi uma comparação tão simples, um paralelo tão simples, mas que faz parte da realidade da nossa vida. Os discípulos também passaram por isso.
Se os discípulos que estavam caminhando com Jesus também passou por isso, o que sobra para nós, igreja? Abra comigo aí no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19. Vamos aprender com os discípulos de Jesus aqui, como que aconteceu com eles e qual foi o resultado de não tirarmos os olhos de Jesus, de olharmos firmemente, fixamente, com muita fé, para o autor. Jesus é o autor da nossa fé. Jesus, ele é o consumador da nossa fé. Olha o que aconteceu aqui. No capítulo 20, já está nos falando aqui sobre a ressurreição de Jesus. Jesus já havia completado a sua carreira, completado a sua caminhada cristã. Porque ele veio, nasceu, cresceu, viveu, né? Correu, caminhou, tomou água, descansou, porque na nossa caminhada cristã também tem um momento de descanso, pode ficar tranquilo. Mas não descansa, não fica muito tempo nesse local de descanso, viu? Porque é perigoso. É perigoso. Ficar muito tempo no local de... Ai, pastor, eu estou muito cansada. Amém. Está cansado? Então descansa. Mas não desista. Recupera o fôlego e bola para frente. Amém? Aleluias? Aí aqui no capítulo 20, Jesus já havia completado aí a sua carreira. E aí ele ressuscitou. E aqui no versículo 19, ele vai aparecer aos seus discípulos. Mas olha como que Jesus encontra os seus discípulos logo após a sua ressurreição. João 20, 19, acompanha comigo aí. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Olha como os discípulos estavam, irmãos. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Amém? Aqui nesse momento, Jesus aparece aos seus discípulos. Mas a triste notícia, o triste momento, é saber que, nesse intervalo de ressurreição de Cristo e a aparição dele aos seus discípulos, os discípulos ficaram tristes. Os discípulos aqui ficaram com a sua fé meio que abalada. Porque a palavra do Senhor está dizendo aqui que eles ficaram com medo. Eles já não tinham mais a certeza, a convicção plena de que Jesus ia cumprir aquilo que ele havia falado antes. Então, ou seja, eles pararam de olhar para Jesus. É perigoso na nossa caminhada cristã nós deixarmos de olhar para Cristo. Nós pararmos de olhar para Jesus e começar a olhar para as outras coisas. A olhar para as ameaças, a olhar para o medo, dar lugar ao medo e deixar de dar lugar à fé. Deixar de olhar para Jesus é muito perigoso. Mas, quando nós olhamos para Jesus, há algo que é confirmado no meu e no seu coração. Olhar para Jesus nos confirma a nossa fé.
Por isso que o autor disse, olhando firmemente, fixamente para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tá difícil? Olha para Jesus. Tá complicado? Você não está conseguindo enxergar Jesus na situação? Pela fé. Continua olhando para Jesus. É pela fé. Hebreus 11:1, por favor, Ed. Depois você volta para João novamente, por favor. Olha o que nos diz Hebreus capítulo 11, na King James, por favor. Sei que você é ligeira aí. Versão King James. Ora, a fé é a certeza. É o que, irmãos? É dúvida? É incredulidade? É fraqueza? É a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. E a prova daquilo que não podemos ver. A fé, irmãos, ela é a certeza de que nós haveremos de receber o que nós estamos esperando. A fé, Jesus aparece ali naquele lugar, mostra as suas mãos furadas, mostra o seu lado, aonde a lança foi enfiada, e eles tiveram a certeza, a convicção daquilo que eles já estavam esperando, independente da dúvida, independente do medo, independente daquilo que eles estavam enfrentando, da ameaça que eles estavam enfrentando naquele momento, a fé deles foi confirmada. Porque as circunstâncias que a gente vive no nosso dia a dia, as circunstâncias, as dificuldades, as adversidades, elas querem destruir a nossa fé. Elas querem minar a nossa fé. A dúvida, o medo, as dificuldades, as provações, a espera. Nossa, está demorando demais. Talvez foi isso que talvez eles acharam que fosse algo automático. Quantos dias Jesus demorou? Quantos dias para ressuscitar? Fala comigo, 3 dias. Talvez eles achassem que fosse algo automático no pensamento humano deles. Mas não, igreja, tudo tem um tempo determinado para acontecer na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Há um tempo entre o local de partida e o local de chegada. Existe um tempo, mas entre o local de partida e o local de chegada, persevera na fé. Não tire os olhos de Jesus, por mais que as dificuldades sejam grandiosas, por mais que a peleja seja ferrenha, por mais que as circunstâncias, por mais que haja ameaças, por mais que haja dúvida, por mais que haja medo, porque o medo, ele é o maior opositor da nossa fé. Às vezes a gente acha que é a dúvida, que é a incredulidade é a falta de fé. Até normal. Às vezes a gente tem um pouquinho de falta de fé e falar assim, não tô com fé que esse negócio vai acontecer, não. É ou não é verdade? Às vezes a gente fala isso. Mas o medo, ele nos paralisa. O medo, ele é preocupante. O medo, ele nos paralisa de uma tal forma que a gente passa a realmente mentalizar que aquilo que Jesus prometeu, independente do tempo, não vai acontecer. O medo mina a nossa fé. E nós não podemos deixar com que isso aconteça. Mas qual é o segredo? Fala comigo, olhar para Jesus. Para de olhar para as circunstâncias e olhe para Jesus. É a sua fé diante das circunstâncias difíceis que vai determinar a sua vitória, que vai determinar que você vai chegar lá. Fala comigo, eu vou chegar lá. Pela fé. É pela fé, igreja, que a gente toma posse disso. Sabe, de que não vai ser em vão, de que vai valer a pena. Pode ter percursos,
Pode ter os embaraços, pode ter as pedras de tropeço, mas pela fé. O exercício pode estar difícil. Você pode estar suando até a alma para conseguir concluir esse exercício, mas vai valer a pena. A sensação, o prazer de que você deu conta, de que você conseguiu, de que você alcançou, é maravilhoso. Vale a pena a gente permanecer firme na fé. Vale a pena a gente perseverar na fé. Jesus aparece para esses discípulos e é a confirmação da fé purinha. O autor e consumador, quando ele disse está consumado, ele fortaleceu aqui os discípulos dele, a fé dos discípulos dele nesse momento. Não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé com coisa alguma, nem com ninguém, com nada. Não negocie a sua fé. Quem que está lá no local de chegada, fala Jesus. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é a vida eterna, o nosso alvo é a coroa da vida, o nosso alvo tem que ser sempre olhar para Cristo, olhar para Jesus, amém? Outra coisa que foi confirmada a olhar para Jesus, diga comigo, a alegria. Versículo 20, volta lá, por favor, Ed. João 20, 20. Aleluia. A parte B diz assim, ó. Depois que Jesus mostra a eles, né, as suas mãos, os seus pés, né, o seu lado, porque seus pés também foram perfurados, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Quem que eles viram? Então, a nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria, a nossa felicidade não tem que estar em coisas, não tem que estar em pessoas. A nossa alegria, a nossa satisfação, nosso contentamento tem que estar em Jesus. É olhando para Jesus que nós encontramos essa alegria que o nosso coração almeja. Muitas vezes a gente acha que é em coisas. Eu quero ter isso. Amém, nada de errado, nada contra isso. Muito pelo contrário. Às vezes você conseguir alcançar algo, conseguir comprar, adquirir algo, é fruto do seu trabalho. É fruto de um esforço que você fez. E isso realmente traz alegria no nosso coração. Com certeza, a gente fica alegre, a gente fica feliz. Com coisas físicas, imagina com coisas espirituais. Imagina ter essa experiência sobrenatural com o Senhor, de vê-lo face a face, de poder sentir, de poder tocar, de poder perceber. Porque aqui o momento era de luto. Os discípulos aqui estavam de luto, estavam tristes. Mas no momento em que Jesus aparece a eles, a alegria deles foi totalmente restabelecida. A alegria deles foi totalmente restaurada a olhar para Jesus. Eu não sei o que tem tirado a sua alegria. Existem os ladrões da alegria, viu, irmãos? Existem os ladrões da alegria. Eu nem vou enumerar aqui alguns, não vou citar, sabe por quê? Talvez aquele que está roubando, tentando roubar a minha alegria, não é o mesmo que está tentando roubar a sua alegria. Mas eles existem. E nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos ficar atentos. A palavra do Senhor nos diz assim, em tudo dai graças, né? Em tudo dai graças. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, a nossa alegria maior, o nosso contentamento, a nossa satisfação, o nosso gozo, né, tem que estar em olhar para Jesus, porque Ele tem esse poder de restaurar a nossa alegria. Ele tem o poder de nos trazer essa felicidade. Ele tem o poder de nos trazer esse contentamento que o nosso coração deseja, que o nosso coração almeja.
Aonde está a sua alegria? Aonde você tem posto a sua alegria? E o que tem te trazido tristeza? Em qual lugar você está? Se você está num lugar de luto, entrega ao Senhor nessa noite. Olha para Jesus. Jesus é vida. Nós estamos diante da vida. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou para nos garantir a vida. Nós não passamos dessa vida para a morte, nós passamos dessa vida para a vida eterna. E isso é motivo de alegria para nós. Alegrai-vos no Senhor. Hoje o Espírito Santo de Deus vai se manifestar em corações entristecidos aqui nesta noite e vai restaurar a sua alegria. Chega, dá um basta nessa tristeza hoje. Aquilo que está roubando a sua alegria, aquilo que está roubando a sua felicidade, aquilo que está roubando a sua satisfação, o seu contentamento, o seu prazer. Dê um basta hoje. Para de olhar para os ladrões da sua alegria e comece a olhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele correu a corrida e ele venceu. E ele nos faz mais do que vencedores nele. Nós somos mais que vencedores. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é tudo aquilo que nós precisamos, em tudo aquilo que nós precisamos, Ele é fiel, igreja. Se alegre no Senhor nessa noite. O fato de você estar na presença dEle, o fato de você poder ter a liberdade de ouvir a palavra, de ler a palavra, de ter acesso ao que Jesus fez, é motivo de alegria. Muitos querem ouvir e não podem, muitos querem ver e não podem, muitos querem sentir e não conseguem sentir, mas eu e você estamos diante do Senhor nessa noite com essa oportunidade maravilhosa. Se alegre no Senhor nessa noite. Olha o que está escrito em Salmos 16, 11. Rapidamente aí, por favor, Ed. Salmos 16, 11 diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Alegre-se no Senhor, na presença do Senhor. Oh, irmãos, por isso que nós não podemos tirar os olhos de Jesus em nenhum momento. Porque somente nele a nossa alegria, ela é real, ela é completa. Outra coisa que é confirmada quando nós olhamos para Jesus é a nossa paz. Versículo 15, versículo 21, Jesus fala por 2 vezes nesse texto. Fala comigo: paz seja convosco. Vira para a pessoa que está do seu lado assim, com essa mãozinha de profeta aí, ó, de abençoador, e fala: paz seja convosco. Olha para o outro irmão que está do seu outro lado aí, ó, e fala: paz seja convosco. A paz de Deus que excede todo entendimento. O mundo não tem paz. No mundo o que a gente tem? Fala comigo: aflição. Exatamente. Jesus já nos instruiu, Jesus já nos deixou alerta. No mundo tereis aflições, mas tenha o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu a corrida e nós também vamos vencer, independente das aflições, independente das situações que tentam nos tirar a paz. Porque tem dias que a gente está só a guerra, é ou não é verdade? Tem dia que está só a peleja. Tem dia que, sinceramente, a regra
é matar um leão por dia. É ou não é verdade? E deixa o outro amarrado para outro dia, né? Tem gente que está com a manada inteira de leão aí para matar. De tanta batalha, de tanta guerra, de tanta peleja. É um horror. A pessoa não consegue nem sorrir de tanta guerra, de tanta peleja, de tanta batalha. Irmão, como é que você está? Na peleja. E está correndo, e está correndo. Não, como é que você está? Estou na correria. Estou na correria, o negócio está... Irmão, por que você não veio? Não, é correria demais. Não teve como não, estou na correria. Cuidado com esse negócio de correria, irmãos. Cuidado, cuidado. Na caminhada tem um momento de correr, mas também tem um momento de andar, né? Nos exercícios você tem um momento de forçar, dar o seu máximo, mas também tem aquele momento de, opa, calma, preciso respirar, preciso pegar fôlego, né? Preciso me fortalecer aqui, preciso me concentrar melhor. Então, assim, vamos ter cuidado com esse negócio de ficar falando que está na peleja. Você produz aquilo que você fala. Se você está falando que é só peleja, que é só, nossa, nada dá certo para mim, nossa, mas que peleja, nossa, mas que luta, nossa, irmão, mas você está na guerra. Mas não tem vitória não, irmãos, não tem paz em meio à guerra. E essa paz só vem através de Jesus. Só olhando para Jesus, porque se você ficar olhando para as guerras, se você ficar olhando focado só nas pelejas, você vai ficar nelas. É sério, irmãos. O inimigo da nossa alma tenta constantemente roubar a nossa paz. Mas na presença de Jesus é que nós encontramos paz, é que nós encontramos harmonia, é onde nós encontramos equilíbrio, é onde nós encontramos força, é onde nós encontramos ânimo, é onde nós encontramos aquilo que o nosso corpo, tanto físico quanto espiritual, necessita para continuar caminhando. Para continuar caminhando. É necessário esse momento de paz. Olha, é tão necessário que Jesus disse 2 vezes, paz seja convosco, quando ele chega. Aí, novamente, no versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Será que estava precisando ou não estava? Fala comigo que estava. Quem está precisando de paz aí? Levanta a mão para Jesus te ver. Jesus te viu. E paz seja convosco. Paz seja convosco. Mas não tire os olhos de Jesus, porque só em Jesus, viu? É só Jesus na causa mesmo, viu? Às vezes a gente fala isso como um jargão, mas é a mais pura verdade. É só Jesus na causa. Tem hora que para a gente, né, contemplar esse sentimento de paz, né? Essa paz que excede todo entendimento, porque quando a gente está olhando para Jesus, tudo ao seu redor pode estar um caos total. Mas quando seus olhos estão fixos em Jesus, aí existe a paz que excede todo entendimento. A gente não consegue compreender, a gente não consegue entender, porque só em Cristo que nós encontramos essa paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que Jesus dá. Então procure, se você não está conseguindo contemplar essa paz, procure em Jesus. Fala hoje, seja sincero diante de Deus, seja sincera. Sabe, Jesus, eu estou numa guerra, eu estou numa peleja, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, seja na família, seja lá onde for, na sua saúde, no seu relacionamento, sua vida sentimental, emocional, no seu psicológico. Seja onde for, que é onde estiver em guerra, fala para Jesus hoje, Jesus, eu estou precisando de paz nessa área. Eu estou precisando de paz, meu Deus, chega. Você foca nessa situação aí e fala, paz seja convosco. Olha para a situação assim, oh meu Deus, mas que guerra, que tribulação. Senhor da glória, fulano parece estar endemoniado. Meu Deus, tem misericórdia. Paz seja convosco. Paz seja convosco.
Amém? Aleluia, glória a Deus. Quem vai continuar olhando para Jesus? Só olhando para Jesus, porque se você for olhar ao seu redor, ao nosso redor, a gente está vendo aí, né? A gente está vivendo um mundo de guerras, né? Um mundo de muita tribulação, um mundo de muita peleja. Romanos 5:1, Ed, por favor. É Bíblia, irmãos. Fala comigo, é Bíblia. Aqui na Refrigério é Bíblia. Olha só. Justificados, pois, mediante a fé. Tem outro caminho? Mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para Jesus, nós encontramos a paz que nós necessitamos. Aleluia, glória a Deus. E olhando para Jesus também, outra coisa que nós recebemos, fala comigo, tarefas. Você acha que Jesus vai aparecer para você à toa? Nananina, não. Em todas as coisas, Jesus tem um propósito. Em tudo, Jesus tem um propósito. Em tudo e em todas as coisas. Jesus aparece aqui aos seus discípulos, ministra por 2 vezes, Pai seja convosco. E aí o que ele diz? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus delegou uma missão aos seus discípulos. Quando eles estavam olhando para Jesus, Jesus aparece, prova a sua ressurreição, fortalece os seus discípulos, renova a sua alegria, restaura a sua paz, mas delega uma, fala comigo, missão. Fala comigo, eu tenho uma missão. Jesus me delegou uma missão. Sim, nós não estamos aqui em vão, nós não estamos aqui por acaso. Mas nós só conseguimos cumprir essa missão que Jesus nos delegou se nós continuarmos olhando para Ele. Ele é o nosso alvo. Ele é a nossa linha de chegada. E nessa missão, irmãos, que Jesus delegou para você, fica firme. É fácil? Não. Mas é impossível? Também não. Porque para Deus nada é impossível. E também para aquele que crê, nada é impossível. Quantos creem aqui nessa noite? Diga, eu creio que eu sou capacitado a cumprir essa missão que Jesus me entregou. Jesus confiou uma missão a mim e confiou uma missão a você. E muitas vezes a gente se sente incapaz. Muitas vezes a gente diz assim, dentro da nossa mente, não, o Senhor errou o alvo. O Senhor errou a pessoa. Não, não sou eu. Não, é você mesmo. Jesus não erra alvo, não, irmãos. Jesus não erra, Ele não deixa margem para erro. Jesus, como diz aquela frase, não escolhe os capacitados. Quem sabe ela? Mas capacita os escolhidos. Você e eu, nós somos escolhidos pelo Senhor para uma missão. Pastor, eu não sei qual é a minha missão. Então pede para Deus te responder. Olha para Jesus, porque Ele vai te responder. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque cada um de nós temos uma missão aqui nessa terra. Glória a Deus, aleluias. Outra coisa que, ao olhar para Jesus, quando os discípulos olharam para Jesus e quando nós olhamos para Jesus, nós recebemos, sabe o quê? Revestimento. Olha o que ele diz. E havendo dito isto, versículo 22, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Vai comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 7, por favor. Olha o que a palavra de Deus nos diz, Gênesis 2, 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhes soprou nas narinas o quê? O fôlego de vida. E o homem passou a ser
alma vivente. Eu amo o paralelo desses dois versículos. Aqui em Gênesis 2, Deus forma o homem. E o que ele sopra nas suas narinas? O fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Aqui os discípulos estavam mortos espiritualmente, sabia disso? Aí Jesus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, no seu infinito favor, sopra novamente o Espírito Santo de Deus e libera sobre eles vida. O Espírito Santo de Deus nos traz vida. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Você tem o Espírito Santo de Deus em você. Irmãos, é algo maravilhoso. É algo poderoso. Jesus soprou sobre mim, sobre você, o Espírito Santo. Hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e isso nos faz de nós muito especiais, muito diferentes. Nós somos diferentes, você sabia disso? Houve uma época da minha vida que eu falava assim, na minha mente, eu sou diferente, eu sou diferente. E as meninas cresceram ouvindo isso. É ou não é verdade? Mãe, mas não sei o que, não sei o que. Não, não interessa, vocês são diferentes. Eu falava isso direto. Não, mãe, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas você é diferente, você é escolhida, você é separada. Você não é igual. Mãe fala essa frase, né? Você não é igual a todo mundo. Ah, não vai fazer por quê? Porque você é diferente. Aí eu tinha na minha concepção, no meu entendimento, que eu era diferente porque eu tinha Jesus. Quantos pensam assim? Se te informar que você está enganado. A gente pensa assim, né? Ah, não, eu sou diferente porque eu tenho Jesus. Deixa de ser religioso. Deixa de ser religiosa. Você é diferente é porque Jesus está com você. Você é diferente é porque Ele está presente na sua vida. Você é diferente não é porque você tem Ele, não. É porque Ele te tem. Jesus te tem, né? Jesus te tem, né? Então você é diferente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós somos diferentes porque Jesus nos tem. Por isso que nós somos diferentes. Porque nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós pertencemos a Ele. Nós não fazemos mais a nossa vontade, mas a vontade dEle. Amém? Glória a Deus, aleluias. Para encerrar, vamos comigo em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Nós vamos ver rapidamente. Agora eu já estou naquela fase de correr, né? Ai, meu Deus. Ah, não, gente, como diz o Wesley. Nessas horas que a gente vê, né? Pregar na refrigéria é complicado. Mas amém. Eu tenho mais um pouquinho do tempo dos irmãos? Amém? Tenham mais um pouquinho de paciência comigo. Eu vou correr aqui rapidinho para a gente poder encerrar. Mateus, capítulo 14, versículo 22. A palavra do Senhor vai nos dizer uma experiência sobrenatural que os discípulos tiveram, especialmente Pedro, né? Eu creio que todos conhecem, mas nós vamos ler. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Tem momentos na nossa caminhada que a gente fica sozinho. É ruim? Não. Aí Jesus dando um exemplo. Tem momentos que a gente tem que ficar sozinho mesmo. Orando sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele? Oh, Jesus? Sim, Jesus. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Na quarta vigília da noite, provavelmente às 3 horas da madrugada, viu, irmãos? 3 horas da madrugada é forte, né? O negócio é... Quem já teve essa experiência de levantar às 3 horas da madrugada para orar? Eita, é forte. A gente fala que a fila está pequena, né? Não, irmãos. A guerra, a batalha espiritual é grande do mesmo jeito. É forte o negócio. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Aí o que aconteceu? Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram com medo, né? Ficaram aterrados e exclamaram. Gritaram, né? Eu fiquei pensando, pensa um tanto de homem desse gritando de medo. Misericórdia. Falei, Jesus amado, deve ser um trem muito esquisito. Ai, meu Deus. Esse tanto de homem com medo, gritando, é um fantasma. Ai, eu acho que foi mais grosso um pouquinho que isso, né? Mas tudo bem. E tomados de medo, volta só um pouquinho o que aconteceu, eles gritaram, né? Sim. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse, né? O ousado, né? Só que ele era tão ousado que olha o que ele aconteceu com ele. Ele teve dúvida, ó. Se és tu, esse se muda tudo, né? Se és tu, olha a dúvida que Pedro gerou. Senhor, manda-me ter contigo. Mas apesar da dúvida, fala comigo. Corajoso, né? É errado ter dúvida? Não, mas você também seja corajoso também, viu, nessa dúvida. Vai com dúvida, mas vai. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Corajoso, ousado. E ele disse, né, Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, pensa comigo, por sobre as águas... Pedro foi ter com Jesus, olhando para Jesus, né? Aí o que aconteceu? O que quase nunca acontece com a gente. Com a gente não acontece isso não, né? Reparando, porém, na força do vento, aí ele já parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as coisas ao seu redor. Nossa, o vento está contrário, o vento está forte, o vento está perigoso. Ai, meu Deus, essa situação está difícil demais, está complicada, não tem conserto. Ixi, e agora? Eu vou sofrer. Meu Deus do céu, agora é que eu vou morrer mesmo. Não vai dar não, não vai dar certo não. Para que eu fui falar que eu queria ter com Jesus por sobre as águas? Que loucura da minha cabeça. Meu Deus do céu, deu lugar à dúvida. A sua fé foi enfraquecida. Olha o medo. O que faz com a gente? Começou a submergir, falar afogar. O medo muitas vezes nos faz afogar, porque ele parou, né? É aquilo que eu falei, o medo nos paralisa muitas vezes e nos faz afogar, nos faz, infelizmente, viver fracassos, né? Viver derrotas. Aí ele gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Olha que experiência sobrenatural Pedro teve ali com Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andou por sobre as águas, ele viveu milagres. Ele viveu uma vitória extraordinária, enquanto ele deu lugar à fé. Mas a partir do momento em que ele para de olhar para Jesus, ele começa a naufragar, ele começa a afogar, ele começa a afundar. A sua fé foi minada, ele deu lugar ao medo. E começou então a gritar, Jesus, salva-me. Sabe, irmãos, na nossa caminhada cristã, nós também, não que a gente não viva isso, né, de ter medo. Sim, às vezes, muitas vezes é natural, mas nos momentos mais difíceis, nos momentos difíceis da sua vida, não dê lugar ao medo, dê lugar à fé. Continua crendo, continua acreditando, continua olhando para Jesus,
Porque no momento em que Pedro clama e Jesus o levanta de sobre as águas então se firmam e eles voltam para o barco. Como que isso aconteceu? Olhando para Jesus. Somente olhando para Jesus que a gente consegue viver milagres. Somente em Cristo a nossa vida ela é transformada, a nossa alegria é restaurada, a paz em nós em meio ao caos, somente em Cristo. Então você pode falar para essa pessoa abençoada que está aí do seu lado, fala para ela assim, ó, olha para Jesus. Continua olhando para Jesus, independente da situação que você esteja vivendo, igreja. Não existe outro caminho. Não existe. Se você ainda não se posicionou na sua caminhada cristã, hoje é dia de você se posicionar. Se você ainda não acessou os milagres que Jesus tem para você, para sua casa, para sua família, hoje é noite de você acessar através da fé, através de um simples olhar. Muitas pessoas alcançaram bênçãos de Deus tocando em Jesus, recebendo a visita de Jesus em sua casa, Jesus tocando nelas. Mas olha o milagre que esses discípulos aqui receberam, olhando para Jesus. Algo tão simples, mas muitas vezes difícil de fazer. Porque a gente quer olhar para o que o fulano está fazendo, a gente quer olhar para a afronta que a gente está vivendo, a gente quer olhar a ameaça que nós estamos sofrendo, a gente quer olhar tantas coisas. Mas deixamos de olhar para Jesus, quando na verdade o mais importante na nossa caminhada cristã é olhar para Jesus. Nós precisamos, igreja, nos posicionarmos e olharmos para Cristo verdadeiramente. Verdadeiramente. Muitas vezes nós passamos horas e horas e horas e horas olhando para tantas outras coisas, olhando a vida de tantas outras pessoas, quando na verdade nós temos que olhar para aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida, aquilo que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Quantos desejam nessa noite olhar para Jesus e ver Jesus? Levante-se em nome de Jesus, levante-se em nome de Jesus e pela fé. Hoje, igreja, hoje é dia de nós olharmos para Jesus e deixar com que Ele mude a história da nossa vida. Nós entendemos que nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo, Ele quer te levar no local do sobrenatural, assim como Ele levou Pedro. Pedro foi ousado, Pedro foi corajoso. E você, na sua caminhada cristã, você está conseguindo? Ou você já está olhando para as dificuldades e está desistindo? Feche os seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Eu gostaria que cantasse aquela canção, nosso amigo, Santo Espírito. E com os seus olhos fechados, com os seus olhos físicos, naturais, fechados, mas com os seus olhos espirituais, arregalados, olhando para Jesus, não como quem olha para um fantasma, não com medo, não aterrorizado, por causa das circunstâncias difíceis que você está passando, que você está vivendo. Não. Você vai estar olhando para Cristo com os seus olhos da fé. É pelos olhos da fé que você vai orar nesse momento, que você vai olhar para Jesus nesse momento e você vai conseguir enxergar Ele. Você vai conseguir enxergar Jesus. E você vai ter uma experiência
sobrenatural com Ele nesta noite, através da palavra que foi ministrada. Olha para Jesus e tenha a sua fé fortalecida. Olha para Jesus e tenha a sua alegria restaurada. Olha para Jesus e tenha a paz que excede todo entendimento estabelecida na sua vida, estabelecida na sua casa, estabelecida no meio da sua família. Aonde que está tendo guerra? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Ele soprou. Jesus soprou sobre nós. Lá no Pentecoste, o Espírito Santo sobre nós. Hoje nós somos templo do Espírito de Deus. Ele nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião, e nada nos causaria dano. Igreja, você tem poder no nome de Jesus. Você tem poder, autoridade no nome de Jesus. Você é revestido pelo Espírito Santo. Você é revestido pelo poder de Deus. Determina sobre a sua caminhada. Determina sobre a sua corrida. Profetiza: eu vou chegar lá. Eu vou conseguir. Porque o meu alvo é Cristo. Os meus olhos estão firmados em Jesus. Oh, oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Esperamos pelo seu Sopra, Espírito Santo de Deus, sobre cada vida. Sopra, Espírito Santo de Deus, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada jovem, adolescente, sobre cada criança. Sopra, Espírito Santo de Deus, sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família. Sopra, sopra. Vem, Espírito Santo de Deus, e manifesta o teu poder, manifesta os teus sinais. Vem, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus. Nós te desejamos. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Oh, E o que dizer? Paz, 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 paz. Paz, Senhor, em meio às guerras. Paz em meio às lutas. Paz em meio às pelejas, em meio às batalhas. Alegria, alegria, alegria. Alegrai-nos no Senhor. Alegrai-nos no Senhor. Chega. Chega de tristeza. Chega de luto. Chega de angústia. Chega de sofrimento. Chega de aflição. Se alegre no Senhor nesta noite. Deixa o Espírito Santo preencher o vazio do seu coração. Preencher com alegria. Preencher com o fruto do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Senhor. Ah, Deus, nós não vamos negociar a nossa fé. A nossa fé está firmada no Senhor. Diga isso nesta noite. Eu não vou negociar a minha fé.
A minha fé está firmada em Cristo. O meu alvo é Cristo. Os meus olhos estão firmados em Cristo. Não tem peleja, não tem luta, não tem guerra, não tem batalha que vai nos destruir. Porque maior, muito maior, maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Oh, Espírito Santo de Deus, o que fazer quando Ele vem? trabalhe, Espírito Santo de Deus. Ser bem-vindo. Canta, rabadaga, labadaias. Oh, rebarabarabarabarabaga, labassore, canta, rabadaga, labadaias. Oh, xarabacanta, rabadaga, lamanaia. O Espírito Santo de Deus me diz que assim como Jesus apareceu naquela casa de uma forma sobrenatural e mudou a vida dos seus discípulos, os renovou, os restaurou, os alegrou. Assim como Jesus apareceu naquela casa, o Espírito Santo de Deus me diz: Jesus vai se manifestar em lares, vai se manifestar em casas, e será no de repente, será quando menos você espera, vai ser quando menos você esperar. Vai ser quando menos você esperar, Ele vai aparecer. Jesus vai aparecer. Rabadagalaba subianda canta lamanaia. E grande, 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 grande será a obra que Ele vai realizar na sua vida. Grande é a obra que Jesus vai manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família. Grande será o testemunho que você vai contar. Grande será a vitória. Grande será o gozo. Grande será a alegria. Oh, de contemplar o agir de Jesus. Oh, glória, aleluia. Oh, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluias. Coloque a mão aí no lado esquerdo do seu peito, em direção ao seu coração. Xarabalabachere cantarabadaga lamanais. Harababadaga labaxere que manayoko de cantui calabachere. Rebabadaga daga labaxe cantui calabaxe canta labaxe canta lamanaia. Rebabadaga daga daga labassore cantui calabachere cantarabaraba mamanayoko. Ribiaçuriando com manaia. Ele está limpando toda a visão turva. Ele está limpando toda a visão turva. Arranca do seu olho todo o cisco. Para de olhar a trave que está no olho do irmão. Você fica olhando o cisco que está no olho do irmão e não vê a trave que está no seu. E isso está impedindo você de olhar somente para Jesus. Para de olhar as dificuldades, somente para as dificuldades, somente para as tristezas, somente para as frustrações, somente para as derrotas sofridas, vividas. Para de olhar para o seu passado. Se olhar demais para o passado, você vai ficar com depressão. Para de ficar olhando somente para o futuro. Se você ficar demais no futuro, você vai ter ansiedade. Vem para o presente. Vem para o presente. Viva o presente extraordinário que Jesus tem para você. Pastor, eu não estou conseguindo enxergar, eu não estou conseguindo ver. Ele está limpando. Ele está limpando a sua visão nesta noite. Ele está limpando. Muitos aqui, na verdade, estão cegos espiritualmente.
Tantas foram as dificuldades vividas, as frustrações sofridas, as perseguições, as ameaças. Está cego espiritualmente, mas Ele hoje opera um milagre da cura nos seus olhos. Assim como Ele curou o cego Bartimeu à beira do caminho e o colocou de volta no caminho, Ele te cura hoje. Ele abre os seus olhos espirituais para você enxergar um presente glorioso, um presente de milagres, um presente de vitórias, porque Jesus está nele. Jesus está no meu e no seu presente. Olhe para Jesus, não tire os olhos de Jesus. Somente desta maneira nós vamos conseguir chegar. Persevera na fé. Vale a pena, igreja. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena seguir a Jesus. Ele é o nosso treinador. Ele é aquele que nos orienta. Ele está conosco em todos os momentos, desde o local de partida até o local de chegada. Durante todo o percurso, Jesus está conosco. Jesus está comigo e Jesus está com você. Aleluias! Aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Glória a Deus, aleluias! Oh, aleluia, 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 aleluias. Amém, igreja? Deus é bom, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Nunca tire os olhos de Jesus. Amém? Aleluias. Levante a sua mão direita. Que o Espírito Santo te conduza em paz, em alegria, cada dia mais te capacitando a cumprir a sua missão, aquilo que Ele delegou para você fazer. Que o Espírito Santo a cada dia se manifeste na sua vida. Você sai desse lugar revestido, revestida pela presença dEle. Vai em paz para sua casa. Quando você chegar no seu local, na sua casa, no seu local de descanso, você já chega declarando: paz seja convosco, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom, Deus é fiel. Amém? Graças a Deus. Agora sim, está terminado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não saia desse lugar sem cumprimentar aí no mínimo umas 3 pessoas e dizer: paz seja convosco. Amém? Amém? O alerta fica: não tire os olhos de Jesus, mas ministre sobre ele e sobre ela: paz seja convosco. Amém? Graças a Deus, aleluia.